Nós vamos começar agora com ele, com o jornalista William Gaspar, que vai trazer aqui os bastidores da política amazonense. Bom dia, William Gaspar. Bom dia, Alex. Bom dia, Nanda. Bom dia. Bom dia a todos. E de antemão vou pedir desculpas pela garganta que hoje... Estamos todos com esse problema de garganta. Não está facilitando, né? Não, o horário, a chuva, o clima, enfim, virose. Só o que facilita é não querer sair da cama. Exatamente. Mas, William Gaspar, o prefeito Davi Almeida ontem deu posse para a sua irmã, a professora Dulce, que vai comandar agora uma das maiores pastas das secretarias municipais, que é a educação. É isso mesmo? Ontem a professora Dulce ela assumiu oficialmente o cargo, com a presença de todo o secretariado da prefeitura. Poucos não estavam lá, incluindo o vice-prefeito Marcos Rota, que não tem sido visto nos últimos dias nos eventos da prefeitura e que a gente ainda não sabe o que vai fazer, para onde vai. Ele já está com um tempo limitado. Ele está afiliado ao Avante, né? Ao mesmo partido do prefeito Davi Almeida. Ele também não esteve durante a filiação do Saba Reis. Ele não tem participado. Ele não participou da filiação do Saba Reis, que foi ali um grande evento. Foi um mega evento com todo o staff municipal, todo mesmo, todos os secretários, subsecretários, as pessoas da prefeitura presenciaram. Ontem também foi um grande evento. Apesar de ter sido focado na educação, o Davi disse, inclusive, que a meta é que a educação do Brasil seja a melhor, ou a educação de Manaus seja a melhor do Brasil, a exemplo da saúde, né? E, mais uma vez, ele aproveitou para falar muito bem da secretária Chádia, chamou ela de melhor secretária de saúde do Brasil. Olha só, tá com moral com o prefeito. Agora, ontem, a surpresa ficou por conta da presença de uma figura inédita nos eventos da Prefeitura de Manaus. Na verdade, essa figura aí está fazendo surpresa a todo momento e a toda hora. Fez surpresa no sábado, quando participou ali do ato de filiação do prefeito, do governador Wilson Lima, e agora, neste evento da Prefeitura, faz surpresa de novo. Então, quem teve presente ontem, marcou presença no palco, ao lado de Davi Almeida, foi o ex-prefeito e pré-candidato a deputado federal, Adail Filho. Apesar de ter sido discreta, né, foi sentida, foi notada, era uma figura diferenciada das que nós estamos acostumados a ver no meio municipal. Nem todo mundo sabia o que ele estava fazendo ali. Eu questionei alguns apoiadores ou dois, ninguém sabia ao certo, mas o que é fato é que o Adail Pinheiro estava no palco ao lado do Davi Almeida, marcando presença no evento da Dulce. Ele que é candidato, o Adail Filho, candidato a deputado federal, e está em plena campanha, pré-campanha eleitoral, aí visitando aí municípios, dando entrevista para site, para TV, enfim, ele está fazendo aí sua pré-campanha para deputado federal. Surgiu nos bastidores da política, eu tive essa informação agora pela manhã, que o vice-prefeito e secretário Marcos Rota, ele pode ser candidato ao Senado Federal. Só que tem um problema, ele vai ter que sair do Avante, ou então o prefeito vai ter que dar uma pernada no Chico Preto, que se filiou ao Avante, levantando a bandeira que seria candidato ao Senado. Bom, eu já tinha ouvido falar no meio dos bastidores de que o Chico Preto ele não queria disputar uma vaga ao Senado, né? Até onde eu sei, ele poderia querer uma vaga a deputado estadual, que era mais garantida, talvez até deputado federal. O secretário Marcos Rota, ele teve um bom desempenho em Brasília, ele é um bom parlamentar, mas eu acho difícil ele querer voltar para Brasília. Até onde eu conheço, ele não tem um apego muito grande com essa questão de status federal. Então, dificilmente acho que ele, a não ser que ele seja direcionado a isso. Eu conversei com algumas pessoas próximas ao vice-prefeito Marcos Rota, e eles me falaram que ele já tá na sua reeleição de vice-prefeito. Ele foi o vice-prefeito do ex-prefeito Arthur Virgílio Neto, e agora é vice do prefeito Davi Almeida. Então ele não pode mais ser vice. E nem prefeito. Exatamente. Então,
se cogitou a possibilidade dele ir para a Câmara Federal, que ele disse que não gosta da ideia de ir para a Câmara Federal, e também se trabalhou a possibilidade dele ir para a Assembleia Legislativa, e ele também disse que não gostaria de ir para a Assembleia Legislativa. Então aí fica aí um questionamento que nós vamos saber nos próximos dias aí, que fecha aí essa janela para se trocar de partido, se realmente ele vai trocar de partido. Mas também aconteceu ontem, a gente tinha adiantado aqui que o prefeito de Manaus, juntamente com o governador Wilson Lima, iriam se encontrar para o mega evento de uma parceria aí que eles falam de ação conjunta. E nessa parceria houve declaração aí do prefeito Davi Almeida dizendo que não seria ingrato com quem já ajudou tanto Manaus. Pois é, ontem durante o evento eles encararam a chuva, né? Eles foram para o ramal na chuva, inclusive com grandes anúncios. Foram quase 100 milhões de reais só para asfaltar ramal. E isso, nós estamos falando, são ramais municipais aqui de Manaus, né? Isso, nessa nossa região aqui. Região metropolitana? Isso. Até os 50 quilômetros que Manaus se estende depois da barreira. E o que ficou muito evidente é que, apesar do que se falam das rusgas e talvez dos problemas, pelo menos em questão institucional, o prefeito Davi Almeida e o governador Wilson Lima, eles estão muito alinhados. Eles têm tentado trabalhar em conjunto com ações que se complementam. Ontem foi um grande exemplo disso. Davi Almeida rasgou elogios para o governador Wilson Lima, disse que foi o governador Wilson Lima que estendeu a mão para Manaus e que ele não abandonaria quem faz isso. E o aporte aí do governo do estado é na casa de 98 milhões de reais, né? Isso. Ontem foi anunciado isso. O governador Wilson Lima, desde quando ele começou a sua corrida pela reeleição, ele tem tentado agradar bastante, né, o prefeito Davi Almeida, que tem aproveitado a oportunidade e tem trazido ganhos relevantes para Manaus. Algo que não vinha acontecendo, essa conversa entre o Estado e a Prefeitura. Há muito tempo. Há muito tempo não acontecia, era algo muito distante. O ex-prefeito Arthur decidiu e definiu que Manaus conseguiria caminhar sozinha e vinha caminhando sozinha nos últimos anos. Agora não, Manaus tem buscado os apoios, Manaus é a capital, tem muito recurso, bilionária, um recurso bilionário, porém, quanto mais melhor, e o prefeito Davi Almeida sabe disso. Olha, uma das frases do prefeito Davi Almeida ontem durante o evento "Eu não vou brigar com quem quer ajudar a minha cidade". Foi uma das frases mais marcantes ontem do evento. E olha, vou falar uma coisa, isso mostra que o prefeito e o governador estão alinhados, né? Ontem à tarde também, durante o discurso da nomeação da professora Dulce, ele reforçou, né, seu posicionamento de que não é candidato, ele está focado em cuidar da cidade e quem estender a mão ele vai abraçar. Deixei uma pergunta, William, sobre essa briga aí no Ninho Tucano que deve ser resolvida na quinta-feira, porque a Nacional deve conversar com o prefeito e também com o ex-prefeito Arthur Vigílio e com o senador Plínio Valério. Pois é, o ex-prefeito e o senador tiveram um conflito nos últimos dias, né? Não se entenderam em relação à questão da candidatura para governo do estado do Amazonas. Arthur declaradamente preferia Amazonino Mendes e o senador Plínio Valério se opôs e disse que não, que o candidato deveria ser ele. Com essa rusga, o PSDB nacional teve que intervir, né? O que está deixando mais difícil ainda para o ex-governador Amazonino Mendes se posicionar dentro do partido. E na quinta-feira está marcada uma reunião entre os dois, que vai ser presidida pela nacional do partido, que deve definir quem vai apoiar quem e quem será o candidato, se haverá um candidato dentro do partido. Eu vou quebrar o protocolo aqui, eu ia entrevistar só depois o cientista político Carlos Santiago, mas como ele é uma das pessoas que mais tem conhecimento desses bastidores da política e um conhecimento científico disso, eu já vou logo perguntando aqui para ele. Seja bem-vindo, Carlos Santiago, sou seu fã, tá? Desde muito tempo.
desde estudante, e nós vamos conversar sobre janela partidária, mas tem um fenômeno interessante nessa pré-campanha eleitoral, que é o amazonino, um cacique histórico da política amazonense sem partido. O que se deve a esse fenômeno? Eu acho que se deve principalmente à própria figura do ex-governador Amazonino Mendes. O amazonino sempre gostou desse ambiente assim, das indecisões, ou decidir na última hora. Mesmo quando ele estava no governo do estado, na eleição de 2018, ele deixou tudo para a última hora, escolheu sua vice na última hora, escolheu seus aliados na última hora. Acho que o amazonino, acho que ele tem essa vocação de criar todo esse ambiente em torno da figura dele, e ele acha que sempre é ele que vai dar a última cartada nessas informações, nessas decisões que está acontecendo na política hoje. O amazonino nunca foi uma figura de ser dono de partido político, né? Você percebe que ele passou por vários partidos políticos durante sua trajetória política. Eu acho que ficou mais ali no PFL, né? Que agora é o DEM, que agora também não é mais o DEM, é a União pelo Brasil. Exatamente. E agora tem outro dado interessante, quer dizer, quem acompanha a política sabe, por exemplo, que o governador tem os seus apoios, e esses apoios do governador são apoios que tradicionalmente a política coloca na mão do governador, né? Que é a família Lins, a família Pinheiro, né? O Paulo Dernê Avelino, quer dizer, só para demonstrar o seguinte, que a campanha ainda não começou. Esse processo de filiações partidárias, essas definições, pelo menos para qual partido cada um vai disputar, só termina no sábado. E até lá, muitas águas irão rolar, o Braga. Exatamente. O problema é que termina no sábado, e no sábado a gente já tem uma definição de como é que fica o cenário político, como é que fica os agentes políticos definidos aí dentro de uma coligação ou de uma federação ali, que agora é federação. A gente já sabe como em cada um vai, né? Não. Dia 2 termina, dia 1º, sexta-feira, termina a janela partidária, né? Para quem detém cargos de deputado federal e deputado estadual, decidir para que lado vai, para que partido vai. Dia 2 é o último dia de filiação partidária para quem pretende disputar o pleito de 2 de outubro. E dia 31 de maio é a definição, né, sobre federações partidárias. E até o dia 5 de agosto será o último dia das convenções partidárias. Então, até lá, certamente, o coração do eleitor, o coração do político vai estar bombando. Até lá, muitas pernadas ainda podem acontecer. Exatamente. É por aí. Eu vou falar novamente com o William. William, ontem aconteceu embates na Câmara Municipal de Manaus. O presidente Davi Reis, sempre aí em evidência nacional, na evidência negativa novamente, aí com kit selfies, agora desta vez. O que houve na Câmara Municipal ontem de embates aí? Eu vi vereadores subindo na tribuna e outros vereadores respondendo, enfim, foi uma mini confusão ontem ali na Câmara Municipal. Alex, ontem, apesar da ausência do presidente, da grande maioria dos vereadores e da pauta, que não teve pauta ontem, porque não se sabe, foi uma decisão da mesa diretora, o vereador Marcelo Alexandre foi bem feliz em alguns comentários, um pouco confuso. Ele criticou o posicionamento de alguns artistas no Lulapalooza, rebatizou o festival como Lulapalooza em função das manifestações que alguns artistas fizeram pró-Lula, contra Bolsonaro, e isso chamou a atenção do vereador Sassá, que sabemos é o único vereador petista da casa, né, e um grande defensor do ex-presidente Lula. O Marcelo Alexandre, ele fez uma analogia, inclusive, ele criticou, fez até piada com a questão do ex-presidente Lula não ter um dedo, coisa do tipo, ter roubado tanto que perdeu até um dedo. O vereador Sassá subiu na tribuna, não gostou dos comentários, e os dois acabaram ali trocando uma farpa ou duas. Também, a ausência de pauta acabou criando confusão lá dentro, porque o vereador Amon Mandel e o vereador Rodrigo Guedes não ficaram satisfeitos por não terem pauta para votar,
receberam uma desculpa da mesa dizendo que não haviam projetos suficientes para formar uma pauta, e eles questionaram que só cada um, só com seus projetos, teriam pauta suficiente para ser votado naquele dia. E, Carlos Santiago, a gente percebe hoje, e eu não tenho vergonha nenhuma de falar que eu fui de movimentos estudantis, eu fui profundo leitor de Marx, Trotsky, Lenin, todos aqueles pensadores russos, e era até bonito para a gente na juventude andar com a cartilha, né, marxista no bolso. E eu não estou falando que sou de esquerda, estou falando que li bastante durante a minha adolescência, que era bonito a gente vestir a camisa do Che Guevara e tal, com os cabelos grandes na universidade, enfim. Eu passei por tudo isso. Fui presidente de Grêmio, enfim, fiz manifestação, enfim. Aproveitei bem a juventude e levantei todas as bandeiras da minha juventude. Não estou fazendo discurso para ser candidato, tá? Vou continuar sendo jornalista. Mas a gente percebe que esse discurso de direita e de esquerda virou modinha nos últimos anos no Brasil. Tem gente que fala que é de direita e não sabe, nunca leu nem um filósofo de direita, nem um sociólogo de direita. E tem gente que diz que é de esquerda sem nunca nem pelo menos ter lido Marx. E às vezes não sabe nem o que está falando. Olha, com relação à Câmara Municipal de Manaus, eu percebo assim que a Câmara está muito aquém da importância de Manaus. Manaus é o 6º PIB do Brasil, a 7ª cidade mais populosa do país, uma cidade mais importante da região norte, e precisa de uma Câmara de Vereadores que pensem a cidade hoje e para o futuro, o ordenamento urbano, a questão ambiental, a mobilidade urbana. Quais são essas pautas? A Câmara Municipal de Manaus tem se dedicado sim a conflitos internos, discussão sobre o tamanho do salário, o tamanho do cotão. Isso beira um absurdo. Manaus tem muitos desafios. Precisamos de uma Câmara de Vereadores à altura dessa cidade. Uma Câmara que, de fato, debata os assuntos reais do presente e pense uma cidade do futuro. Eu estou preocupado com o problema do ordenamento urbano nessa cidade. A cidade de Manaus, agora pela manhã, quase não se movimenta por conta da mobilidade urbana. Qual é o sistema, a proposta de transporte coletivo para daqui a 10 anos, 15 anos? É o que nós temos hoje, que nós temos aí, um transporte caro, porque é subsidiado, né, pelo poder público, que do ponto de vista real, a tarifa chega a ser maior do que R$5, porque está em 3,80 porque é subsidiado. Então, mas tudo isso depende de uma Câmara de Vereadores que pense a cidade. Para que lado Manaus vai crescer? Quais são as propostas de políticas habitacionais? Como é que estão os nossos igarapés, nossos rios? De que forma vamos cuidar disso? Esse é o papel da Câmara. Hoje a Câmara de Vereadores se discute lá tão somente o cotão, o kit serviços dos vereadores e outros temas, compras de imóveis lá caríssimo. A Câmara de Vereadores de Manaus tem 200 milhões de reais para gastar do seu orçamento. E pode muito bem gastar beneficiando a sociedade, pensando como ela gastaria beneficiando a sociedade, Carlos Santiago? Olha, pela Constituição Federal, cabe à Câmara Municipal de Manaus, inclusive, promover referendos plebiscitos. Ela pode chamar a sociedade, pode chamar o poder executivo e discutir o que nós queremos nessa cidade. E a partir daí você trabalhar toda uma política. Mas como é que ela demandava esses 200 milhões para a sociedade? Ah, sim. Faz parte do orçamento dela. Com esse dinheiro, paga seus funcionários, paga seu vereador, os benefícios dos vereadores. Eu só estou colocando o seguinte: 200 milhões dá para fazer um bom trabalho. Dá para fazer muita coisa proativa para a sociedade. O que não está acontecendo. Você acha os vereadores estão. Essa legislatura é uma das legislaturas mais ruins que já se passaram na Câmara Municipal nos últimos tempos? Sim, é assim. E não só por conta do eleitor que está votando
porque não está votando de forma consciente, de forma responsável, de forma cidadã, pensando no bem comum, mas também porque criaram um mecanismo nos últimos anos na Câmara de Vereadores, por exemplo, chamado orçamento impositivo. O que é orçamento impositivo? O vereador destaca alguns recursos, né, do orçamento para agilizar os seus projetos na comunidade, na sociedade, né, ou dos amigos. E isso amarra o vereador à vontade do Poder Executivo. Do Poder Executivo. Aquilo só sai do papel à medida em que o vereador é mais um subserviente ao Poder Executivo. Isso é péssimo. Isso acaba com a independência do Poder Legislativo. Certamente acaba com a independência do Poder Legislativo. E você não identifica, por exemplo, qualquer movimentação por parte da Câmara de Vereadores de acompanhar licitações, por exemplo, do carro do lixo, de acompanhar outras decisões, no caso da vacinação, de forma coletiva, de forma colegiada, de forma proativa, defendendo a sociedade. O que se tem lá é muito mais o tapa-buraco, a conversa no pé do ouvido com o prefeito, o jogo no final de semana de futebol com as autoridades, do que, de fato, pensar na sociedade. Carlos Santiago, você não me respondeu sobre esse debate em relação a esse tema de direita e esquerda. E a gente percebe que os agentes políticos, tanto o vereador quanto o deputado estadual e federal, eles querem entrar nessa onda de Bolsonaro, de direita, de esquerda, para surfar em cima daquele eleitorado, por exemplo. A gente percebe, hoje, por exemplo, o senador Omar Aziz como o candidato do Lula aqui. E a gente percebe, mas o Lula tem uma rejeição. Sim, ele tem uma rejeição, mas ele tem um eleitorado muito grande. Então a gente percebe que o Omar, ao se intitular, e também o PT, dizer, olha, o nosso candidato é o Omar, ele está querendo pegar uma fatia ali dos votos do presidente Lula, que é o suficiente para ele se eleger senador da República. Olha, e a mesma coisa, Carlos Santiago, acontece com os vereadores, os deputados querendo surfar nessa onda de direita, nessa onda de Bolsonaro, e a gente percebe que esses agentes públicos, eles eram públicos há muitos anos e não falavam de direita, de esquerda, eles nunca falaram sobre isso. E agora a gente percebe esse discurso. Eu percebo nas tuas palavras, né, aquela energia daqueles jovens do movimento estudantil que você foi, uma pessoa respeitada, uma pessoa que teve uma atividade muito grande e que te fez, inclusive, uma pessoa de conhecimento político, aquela tua militância no movimento estudantil. Mas veja bem, não é errado um debate sobre esquerda e direita, porque a sociedade passa para a sociedade a clareza de quem é quem no jogo político. O problema do Brasil não é um debate sobre esquerda e direita, o problema do Brasil é que tem muitos que não representam, o coletivo só representa o bolso. Se você analisar, fora o Bolsonaro e o grupo do PT, os outros são, como diz aquela música, os outros são os outros. Entendeu? Os outros são os outros e só. E essa esquerda e essa direita no Brasil acabam, de qualquer forma, sendo refém dos outros, do centrão, desses partidos que representam famílias, grupos específicos, não representam nem ideologia, nem projeto coletivo. Então, quando o eleitor se sentir à vontade, dizer, olha, vou votar naquele porque ele é de esquerda, vou votar naquele porque é de centro-direita, vou votar naquele porque é de direita, vou votar naquele porque é mais radical, vou votar naquele porque defende o projeto ecológico para o país. É um avanço. O que não pode estar é como estamos hoje, entendeu? De que existe aí o presidente Lula representando uma parceria significativa do pensamento de esquerda, o Bolsonaro também representando a parceria, reféns, os dois são reféns de grupos que estão eternamente no parlamento brasileiro, na mídia brasileira e no empresariado brasileiro. Então, quando o Lula vem fazer busca com o Omar Aziz, é mais um exemplo de que esses partidos acabam cedendo, inclusive, sua ética, suas ideologias, por conta desses acordos políticos que levou o PT, inclusive, a passar por essa situação em que passou de um partido envolvido em escândalo de corrupção. Né? Eu vou deixar já uma pergunta aí, já alinhavada aqui para o Carlos Santiago, porque a conversa está muito boa, que é em questão ao centro. O centro, ele foi importante para o governo de esquerda, do PT,
e continua sendo importante para o governo de direita do presidente Jair Bolsonaro. E tem figuras ali, e foi interessante agora, no ato de filiação do presidente Jair Bolsonaro ao PL, figuras ali que estiveram com o PT durante os 12 anos de mandato do PT e que agora estão com o presidente Jair Bolsonaro. E nesse final de semana a gente viu inclusive o Collor. Quando o presidente Jair Bolsonaro falava de ética, o Collor ali ouvindo ali e ficou aqui com uma cara meio assim, sei lá.